Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Nessa aula vamos continuar o nosso estudo de sistemas de equação. Vamos continuar respondendo essa pergunta: como resolver um sistema de equações? Agora a gente vai ver o segundo método, o método da substituição. Bom, então vamos começar com um probleminha. A soma da idade de duas irmãs, Gabriela e Fernanda, é igual a 24. Sabe-se também que a idade de Gabriela é o dobro da idade da Fernanda. Qual é a idade de cada uma delas? Bom, então a gente não sabe a idade de cada uma delas, vamos chamar a idade da Gabriela de x e a idade da Fernanda de y. E aí temos algumas informações, vamos traduzir para a linguagem algébrica. Primeira, a soma da idade das duas é 24, então x mais y é igual a 24. E agora vem a outra informação, diferente. Sabe-se que a idade da Gabriela é o dobro da idade da Fernanda. Então, a idade da Gabriela, x, é igual ao dobro da idade da Fernanda, certo? Então, a gente tem duas equações com duas incógnitas, a gente forma um sisteminha linear 2 por 2 aqui, né? Duas equações, duas incógnitas. Agora, como que a gente pode resolver esse daqui, Bom, aqui a gente observa que está escrito que o x, que é a idade da Gabriela, é igual ao dobro da idade da Fernanda. A gente vai usar essa informação. Como? Vamos pegar outra equação diz que x mais y é igual a 24, e sabendo que o x é a mesma coisa que 2y, eu posso trocar. Ao invés de escrever x, eu posso escrever 2y no lugar do x. Então, na outra equação, eu vou tirar o x e vou colocar 2y no lugar. Então, vai ficar 2y mais y igual a 24. Ou seja, eu peguei essa equação e substituí. Tirei o x e coloquei 2y no lugar. Afinal, eles são iguais, né? É o que diz o enunciado. Bom, utilizei o método da substituição e olha só o que sobrou. Sobrou uma equação com uma incógnita só. E aí é só resolver. 3y é igual a 24. Então, y é igual a 8. Descobri a idade da Fernanda, que é 8. Se a idade da Fernanda é 8 e a idade da Gabriela é o dobro disso, então a idade da Gabriela é 16. E aí eu respondo o problema. Gabriela tem 16 anos e Fernanda tem 8 anos. Então, esse foi o primeiro exemplinho por esse problema de como utilizar o método substituição. O nome diz tudo, né? A gente vai fazer uma substituição de incógnita aqui. Vamos ver mais exemplos, então. Vamos para mais exemplos de como utilizar o método da substituição. Então, temos esse sisteminha aqui, y é igual a x mais 4 e 2x mais y é igual a 13. Lembrando que o objetivo de qualquer método de resolução de sistema sempre é transformar essas equações em apenas uma equação com uma incógnita, certo? Então, não importa se a gente vai usar o método da adição, da substituição, sempre o nosso objetivo é chegar em uma equação com uma incógnita. E aqui no método da substituição, tá muito bom para usar o método da adição. Está escrito que o y ele é igual a x mais 4. Então, eu não sei exatamente quanto que é o y, mas eu sei que ele é equivalente a x mais 4, 4 a mais do que o x. Então, quando eu já sei isso, que o y é igual a x mais 4, eu vou na outra equação, copio a outra equação, 2x mais y é igual a 13, e aí eu faço a substituição. Tiro o y, sai o y, e no lugar do y entra esse pacotinho todo aqui, que está escrito que vale o y vale x mais 4. Então, sai o y, entra no lugar do y, x mais 4. E aí, o que eu ganhei fazendo isso? Virou uma equação com apenas uma incógnita, que era o nosso objetivo para resolver o exercício. Agora é só resolver, dá para juntar o 2x com x, fica 3x mais 4 igual a 13, subtrai 4 dos dois lados, 3x é igual a 9, divide os dois lados por 3, x é igual a 3. Achamos o x, né? Falta encontrar o y. Para encontrar o y, você pode substituir em qualquer uma das equações, mas sempre vai ser mais fácil nessa equação aqui, que a gente está com o y isolado, o y está sozinho aqui. A gente pega essa equação que é mais fácil, y é igual a x mais 3, e substitui, já que o x vale 3, no lugar do x eu coloco um 3. Portanto, y é igual a 3 mais 4, y é igual a 7. Conjunto solução é o par ordenado 3 e 7. X igual a 3, y igual a 7, sempre nessa ordem. Então veja mais um exemplo aqui na letra B, um pouquinho diferente, mas tem muito de parecido. Aqui está ótimo para utilizar o método da substituição. Por que está ótimo? Porque já tem esse tipo de equação, y igual a 2x mais 8. Nesse caso, a gente fala que essa equação está com o y isolado nela, né? O y está sozinho. E aí fica muito bom para utilizar o método da substituição. O y equivale a esse pacotinho aqui, 2x mais 8. Então, o que eu faço com isso? Eu vou na outra equação, 2x mais 3y igual a 8, e no lugar do y, sai o y, e no lugar do y, eu coloco todo esse pacotinho aqui, 2x mais 8, certo?
Então, como era 3 vezes y, então fica 3 vezes tudo que entrou no lugar do y. Então, a gente faz a distributiva, vai ficar 2x é igual a 6x mais 24, fiz a distributiva do 3, certo? E aí resolve a equação, ó. Perceba que só tem uma incógnita como a gente queria. 2x mais 6x é 8x, mais 24 é igual a 8. Subtrai 24 dos dois lados, 8x é igual a 16, divide os dois lados por 8, x é igual a menos 2. Ainda não terminamos, né? Só encontramos o x. Para encontrar o y, mais uma vez, você pode substituir em qualquer uma, mas é muito mais fácil substituir nessa equação que já tem o y isolado, ó. Então, y é igual a 2x mais 8, substituir no lugar do x o menos 2, vai ficar y igual a menos 4 mais 8, y é igual a 4. E aí está praticamente resolvido, né? Falta só o conjunto solução, x é igual a menos 2, y é igual a 4, então solução é o par ordenado menos 2 e 4. Mais dois exemplinhos, ó. X é igual a 5y mais 10 e 3x menos 2y é igual a 4. Mais uma vez, ó. Esse sisteminha está ótimo para utilizar o método da substituição, porque já tem uma incógnita isolada aqui, ó, tá o x igual a alguma coisa. Nesse caso, é esse pacotinho aqui, ó, 5y mais 10, certo? Então, o que a gente faz? Vai na outra equação, 3x menos 2y é igual a 4, e no lugar do x, você coloca o pacotinho, ó. Então, vai ficar 3 vezes o pacotinho, 5y mais 10 menos 2y é igual a 4. Faz a distributiva, 15y mais 30 menos 2y é igual a 4. Agrupa os termos semelhantes, né? Ó, já fiz as duas passagens de uma vez. Juntei os dois, deu 13y. Subtrai 30 dos dois lados, dá menos 26. Divide os dois lados por 13, y é igual a menos 2. Ainda não acabou, falta encontrar o x. Pode substituir em qualquer uma das duas, mas é muito mais fácil se a gente substituir na primeira aqui, ó, que já tem o x isolado. Então, vai ficar x é igual a 5y mais 10. Substituindo o y por menos 2, vai ficar x é igual a menos 10 mais 10. Então, o x é igual a 0, certo? Cancelou menos 10 com mais 10. E aí, o conjunto solução é o par ordenado 0 e menos 2. Agora, vamos para esse exemplo aqui. Ele tem uma novidadezinha, ó. 2y menos 3x é igual a 1 e 5 menos 2y é igual a x. Bom, nesse caso, também está bom para utilizar o método da substituição, ó. Nesse caso, o x está isolado aqui nessa equação, ó. A diferença é que ele está isolado na direita, né? O x está na direita, mas também está isolado. X é igual a esse pacotinho aqui, ó, 5 menos 2y. Então, vamos fazer a substituição. Como? Na outra equação, pega sempre a outra equação e substitui. No lugar do x, você coloca o pacotinho. Então, vai ficar 2y menos 3 vezes o valor de x aqui, que é 5 menos 2y, igual a 1. Fazendo a distributiva, vai ficar 2y menos 15 mais 6y igual a 1. Agrupa os termos semelhantes. 8y menos 15 é igual a 1. 8y é igual a 16. Y é igual a 2. Achei o y. Agora falta encontrar o x. Para encontrar o x, é melhor substituir nessa equação, ó, que já tem o x isolado. 5 menos 2y é igual a x. Substitui o y por 2. Vai ficar 5 menos 4 é igual a x. Então, o x é igual a 1. Portanto, o conjunto solução é o par ordenado 1 e 2, né? Lembrando que sempre na frente vem o x e depois o y, não o contrário. Vamos para mais alguns exemplos para a gente treinar mais um pouquinho do método da substituição, ó. Então, nesse sistema aqui, nesse outro exemplo, a gente tem um probleminha, ó. Por quê? Perceba que todos os exemplos que a gente resolveu, tinha uma das equações tinha uma incógnita isolada, ó. Aqui, por exemplo, tinha o y igual a x mais 4 e no outro tinha o x igual a 5y mais 10. Então, para utilizar o método da substituição, tem que ter uma das equações tem que ter uma incógnita isolada, ou o x ou o y, certo? Bom, nesse caso aqui não tem. Bom, mas nem tudo está perdido, é só a gente isolar. Perceba que nessa primeira equação aqui a gente tem mais y, só que ele não está isolado, tem um x junto com ele. Então, o que a gente faz? A gente tira esse 2x daqui, ó. Então, basta subtrair 2x dos dois lados da equação, vai ficar que y é igual a 8 menos 2x. Tirei o 2x do lado do y, ficou sozinho, y é igual a 8 menos 2x. E agora é só fazer a substituição, ó. Na outra equação, 3x menos 5y igual a menos 1, eu substituo. No lugar do y, eu coloco esse pacotinho aqui que vale o y. Vai ficar 3x menos 5 vezes no lugar do y, coloca 8 menos 2x. Então, 5 tem que multiplicar tudo que entrar no lugar do y, certo?
Por isso eu vou fazer a distributiva. Ó. Então, fazendo a distributiva, menos 5 vezes 8 dá menos 40, menos 5 vezes menos 2x dá mais 10x. E aí conseguimos uma equação com apenas uma incógnita. Agrupa os termos semelhantes, 3x com 10x fica 13x, adiciona 40 dos dois lados, fica 39, portanto x é igual a 3. Ainda não acabou o sistema, temos que achar o y. Para achar o y, você pode substituir em qualquer uma das equações, ó. Só que sempre é mais fácil substituir na equação que está com a incógnita isolada. Ó. Então, eu vou usar aqui, ó, y é igual a 8 menos 2x, e vou colocar o 3 no lugar do x. Então, vai ficar y é igual a 8 menos 6, y é igual a 2. E aí está quase terminado, falta só o conjunto de solução. O conjunto de solução é o par ordenado 3 e 2. Mais um exemplinho aqui, ó. Temos que utilizar o método da substituição nesse caso aqui. Só que, mais uma vez, não está pronto para utilizar o método da substituição, né? Perceba que nenhuma das equações tem ou o x ou o y isolado. Mas aí a gente vai isolar em uma delas. É sempre mais fácil isolar onde a incógnita não tem o número junto. Ó. É ruim isolar o 3x, o 5y. É sempre melhor procurar onde tem a incógnita sozinha, o mais sozinha possível. Então, vamos nesse caso aqui, ó, que tem o menos y. Então, para deixar ela sozinha, a gente tem que tirar esse 4x daqui e subtrair 4x dos dois lados. Vai ficar menos y é igual a 7 menos 4x, certo? Só que aqui a incógnita não está isolada ainda, ó. Tem um menos junto com y. Então, para tirar esse menos aqui, eu vou multiplicar a equação inteira por menos 1. Multiplicando por menos 1, vai trocar todos os sinais. Vai ficar y é igual a menos 7 mais 4x. Ó. Trocaram todos os sinais. Agora sim, ó, ficou do jeito para a gente utilizar o método da substituição. Y está sozinho. Então, para isso, a gente vai na outra equação, 3x menos 5y igual a 18, e substitui. No lugar do y, a gente coloca esse pacotinho aqui, ó, menos 7 mais 4x. Então, vai ficar 3x menos 5 era 5 vezes y, então tudo que entrar no lugar do y vai ter que estar multiplicado por 5, porque isso entrou no lugar do y. Igual a 18. Faz a distributiva, isola o x, acha o x. X é igual a 1. E aí substitui na equação com y isolado. Ó, x é igual a 1, substitui por 1, vai ficar que o y é igual a menos 3. Portanto, para ordenado, 1 e menos 3 é a solução do sistema e é todo o conjunto de solução desse sistema. Mais um exemplo, ó, esse é um exemplo um pouquinho diferente, mas a gente vai usar o método de substituição no fundo aqui. Ó. A gente tem que y é igual a 2x menos 16 e y é igual a 2 menos 4x sobre 3. O y ele vale 2x menos 16, mas o y ele também vale 2 menos 4x sobre 3, certo? Como o y vale tanto o pacotinho vermelho quanto vale o pacotinho verde, a gente chama isso de método da comparação. Ó. Já que o y é igual aos dois, então os dois são iguais entre eles. Ó. O pacotinho vermelho é igual ao pacotinho verde. 2x menos 16 é igual a 2 menos 4x sobre 3. Esse é o chamado método da comparação, mas no fundo ele é como se fosse uma substituição também, né? É só você imaginar que o y é o pacotinho vermelho e você substitui esse y aqui pelo pacotinho vermelho. No fundo é uma substituição também. Bom, aqui chegamos em uma equação com fração, né? Como a gente já viu nas outras aulas, quando tem uma fração a gente iguala todos os denominadores. O denominador aqui era 1, virou 3, multiplica todo mundo por 3, vai ficar 6x menos 48. E do outro lado, o denominador era 3, continua 3. Então, vai continuar os mesmos numeradores. 2 menos 4x. Agora que os dois denominadores são iguais, a gente pode cortar os dois, né? Multiplicando os dois lados da equação por 3. Teremos 6x menos 48 é igual a 2 menos 4x. E aí, isola o x na equação. 10x é igual a 50, x é igual a 5. Achamos o x, falta encontrar o y. Para encontrar o y, você pode substituir em qualquer uma das equações, né? De preferência mais fácil. Então, por isso, eu vou escolher a primeira. Ó. Y é igual a 2x menos 16. Portanto, y é igual a 2 vezes x. Como x vale 5, fica 10. 10 menos 16, y é igual a menos 6. Portanto, o conjunto solução é formado pelo par ordenado 5 e menos 6. E o último exemplo, ó, um exemplinho chatinho aqui, temos frações também, ó. Mas está do jeito para utilizar o método da substituição. Ó. X é igual a 8 menos 2y sobre 3. Tá bom porque o x está isolado, mas está ruim porque tem fração, né? Mas a gente dá um jeito nisso. Ó. O que a gente faz? Vai na outra equação, 3x menos 5y igual a 43, e substitui o x por todo esse pacotinho aqui, ó, 8 menos 2y sobre 3.
Então, substituindo o x pelo pacotinho vermelho, vai ficar 3 vezes todo isso menos 5y igual a 43. Bom, já que isso daqui é uma multiplicação, ó, a gente pode cancelar esse 3 com esse 3. Simplifica. 3 dividido por 3 dá 1. Então, sobra apenas 8 menos 2y menos 5y igual a 43. E aí ficou uma equação com uma incógnita só. É só resolver. Ó. Menos 7y é igual a 35, então y é igual a menos 5. Falta encontrar o x. Para encontrar o x, você pode substituir em qualquer uma das equações. Eu vou substituir na primeira, que já tem o x isolado. Ó. Então, vai ficar x é igual a 8 menos 2 vezes y sobre 3. Substitui o y por menos 5. Então, vai ficar 8 mais 10 sobre 3. Como 8 mais 10 é 18, 18 sobre 3 é 6. Então, x é 6. Portanto, o conjunto de solução é o par ordenado 6 e menos 5. Beleza, pessoal?